Começa agora um programa para você, mulher. Uma pequena via me levará para os teus altares, ó meu rei. Um elevador que me fará subir até os céus. São os teus braços, ó Jesus. Debate, alegria, chuva de rosas. Um programa dedicado a Santa Teresinha do Menino Jesus. Pássaro livre a voar, como a rosa no campo a nascer, para os teus braços. Chuva de Rosas. Um programa dedicado a Santa Teresinha do Menino Jesus. Olá, queridas ouvintes, muito boa noite. Para você que está nos ouvindo hoje pela primeira vez, eu sou a Rosineia e você está no programa Chuva de Rosas, um programa dedicado a você, mulher, um programa dedicado à sua família. Irmã Vanessa. Olá, boa noite a todos, com muita alegria, novamente aqui para levar o amor de Deus à sua casa, a toda a sua família. Fica ligadinho aqui com a gente, que hoje é um dia muito especial para cada um. Amém. Oi, boa noite. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Eu sou a Joyce, sou da comunidade, sou membro da comunidade Frater Querigma e mais uma vez estamos aqui com você hoje para falarmos sobre virtudes. Então, fica aí conosco, já compartilha esse vídeo, essa live no Facebook para os seus amigos, para que essa palavra, tudo que nós vamos falar hoje, seja aí divulgado para muitos, tá bom? E é isso mesmo. E nós estamos hoje com a Simaia, da casa dela. Simaia está online hoje. Oi, gente, a paz. Prazer estar com vocês aqui de novo, hoje de casa. E vamos lá, vamos conversar sobre esse tema tão importante, que eu tenho certeza que vai ser um programa de muito sucesso também, de muito compartilhamento, de muitos likes. Estamos aqui hoje para poder trazer mais uma vez para vocês esse conteúdo, né, do Chuva de Rosas. Amém. Que bom, Simaia, mesmo você estando aí de casa, está conosco aqui nesse programa. Irmã Vanessa, no programa de hoje a gente vai falar sobre educar nas virtudes, né? Mas como tudo aqui na comunidade, e acredito que na sua vida também, a gente sempre faz em oração. Né? Então, a senhora pode fazer a oração inicial para a gente, para que a gente possa nos colocar em oração para esse momento. Né? Claro que sim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, nesse momento, nós queremos, antes de pedir algo, queremos te agradecer por esse maravilhoso momento, por podermos estar aqui reunidos, levando tua palavra à casa de muitas pessoas, tanto nesse horário da noite, no horário da manhã, no horário da tarde, ou o horário que estejam escutando esse programa, que o Senhor possa tocar na vida de cada uma dessas pessoas, possa iluminá-los. Que o Senhor toque também na vida de cada um de nós que aqui estamos. Nós que vamos partilhar o tema, os que estão trabalhando por trás das câmeras, por todos aqueles da comunidade Frater Querigma, que trabalham tanto e que nos dão a graça, junto a Deus, de podermos estar aqui evangelizando. Vamos pedir também a intercessão da Santíssima Virgem Maria sobre cada um de nós. Sim, mãezinha, vem tocando o nosso coração, ensinando-nos a cada dia a escutar a palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus em nossa vida, a dar testemunho dessa palavra.
a ser fiéis a cada dia. E nesse amor a Deus, nesse amor à Santíssima Virgem, convido a cada um de vocês a rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, pois essa oração é a que nos caracteriza na nossa Igreja Católica. Que nós possamos levantar as nossas vozes nesse momento e rezar juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Espírito Santo de Deus ilumine constantemente a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui, né, nas câmeras e tal, mas nós temos uma equipe técnica por trás, né? Nós queremos agradecer a vida do Renato, a vida da Cíntia, que estão aqui, participando, nos ajudando a fazer esse programa cada vez melhor, tá bom? Muito obrigada, Cíntia. A Cíntia que estava aqui comigo, né, no começo do programa, né, Cíntia? Verdade. Participou bastante. A Cíntia que tem um testemunho maravilhoso, que Santa Terezinha tem cuidado muito dela e da família dela. Louvado seja Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre como criar os filhos na virtude. E esse programa não é só para você que é mãe, mas é para você que quer, que pensa, né, em como fazer com que o meu sobrinho, ou com que tantas crianças, ou adolescentes, ou até já criados, tenham virtudes. O que são virtudes, né? Tudo aquilo que são os hábitos, que nos levam para o caminho do bem. Então, o que a gente precisa para formar essas virtudes em nós, para ter essas virtudes em nós? Olha a Ellen lá atrás. Dando tchauzinho. A Ellen já veio aqui, foi nossa convidada, falou sobre mídias. Se você não viu esse programa, procure, porque esse programa está muito, muito bom. Depois procura lá na nossa lista no Facebook. E então, nós queremos hoje falar sobre isso, sobre criar os filhos na virtude. Tarefa difícil, né, Joyce? É isso que eu ia falar, né? Enquanto eu lia sobre isso, pensei, meu Deus do céu, parece que é uma coisa tão óbvia e tão fácil, mas não é. É muito difícil, porque começa em nós, né? Começa em nós, o nosso exemplo, não só exemplo, mas a metodologia, a forma com que a gente lida com os nossos filhos, o que a gente oferece para os nossos filhos, ou para os nossos sobrinhos, para os nossos afilhados, para quem quer que seja. As pessoas que a gente tem responsabilidade. Exatamente. Né? De influenciá-los, né? Então, como é uma tarefa difícil? Não sei a Simaia como tem lidado com isso. A Simaia, ela já tem as 3 gerações, não são gerações que falam, né? Os 3 níveis, né? Ela tem de 10, tem de 17 e tem de 20. Então, formas diferentes de lidar com esse ensinamento para as virtudes. Eu ainda estou no começo, estou ainda na base, apesar que minha filha já está crescendo, já está com 6, e estou correndo atrás, porque já uma boa parte dos ensinamentos já deveriam ter sido dados, e talvez eu não fui tão certeira, isso, né? Eu e meu marido. Né, que a maioria dos psicólogos, assim, eles falam, né, que o caráter, ele se forma até os 7 anos, né? Então, mas tudo bem. Eu tenho uma de 15 agora que eu estou ouvindo. Não dá mais tempo. Dá tempo. Sim, o senhor faz a obra dele acontecer, né, irmã? Com certeza. E como a Joyce dizia, é uma tarefa realmente muito árdua para os pais, né? Assim, eu como trabalhei 4 anos direto no colégio,
Então, eu via muito disso, né? Nós estávamos num colégio 100% católico, e nós sofríamos muito justamente disso, que pais que não queriam nada com nada, né? E os filhos acabavam aprendendo tudo isso, né? Não eram educados na virtude, realmente, né? E a gente acabava sofrendo, muitas vezes os pais mesmo também sofriam, né? Com várias situações, e muitas vezes tínhamos que sentarmos com os pais aí, assim, vamos ver, vamos combinar o que nós vamos fazer, né? Um trabalho entre colégio, né, e pais, para ver se a gente conseguia mudar alguma coisa, né, dentro de casa. Tem uma coisa, né? A diferença entre educação e escolarização, Nossa, né? Educação é os pais que dão. A escolarização, a escola participa de uma parte da educação, né? Exatamente. E as pessoas, elas confundem muito isso e acham que é a escola que tem que ensinar. Não é assim, né? Você está deixando, né? Inclusive, Delegando, né? os pais são os primeiros e principais educadores. São os pais que formam a criança para a vida. E a escola, ela apenas ajuda em certas situações, certas, né, na educação do ler, escrever. E a alfabetização, exatamente, né? na alfabetização. Então, são os pais os primeiros e principais educadores, e por isso que a gente precisa estar tão atento nessa questão de educar os filhos. Não é deixar ele na frente da televisão, deixar com que as coisas aconteçam. Lá na frente eu vejo o que eu posso fazer. Eu já pensei isso, viu, gente? Eu já pensei, porque a situação estava tão terrível, assim, para mim, né? Para mim estava tão terrível. Pensei, não, eu não consigo resolver isso agora. Lá na frente eu vejo, só que não é lá na frente é muito pior, né? Lá na frente não sabemos o que pode acontecer, né? E outra, né? Muitas pessoas ficam naquela falsa segurança, tá dentro de casa, tá ali na sala, eu sei que não está correndo risco, e deixa a televisão ser babá, o celular ser babá, né? Da criança. E quanta contaminação tem entrado nas casas através das mídias, né? Exatamente. Que hoje em dia as mídias desvirtua tudo, né? E hoje, isso que nós vamos falar hoje sobre as virtudes, nós estamos nos baseando neste livro aqui, no livro Família Santuário da Vida. Então, é do professor Felipe Aquino, já fica a sugestão para vocês, né? É um livro muito bom. Então, nós vamos falar alguns pontos em que o professor Felipe Aquino coloca para nós sobre a educação nas virtudes. E o primeiro ponto que ele coloca para nós são as desordens e desorganizações. O quanto é importante a gente estar com tudo arrumado, né? Fazer com que a criança, com que o adolescente, com que o jovem arrumem suas coisas, porque uma vez as coisas organizadas, a nossa mente fica organizada. Eu vejo por mim. Eu tenho a meta, né, de todo dia de manhã fazer oração. Só que onde eu faço oração na minha casa é na sala. O meu espaço é a sala. Na sala de jantar. E aí, quando eu chego na sala de jantar, muitas vezes aquela sala está desorganizada devido ao dia anterior. E eu não consigo fazer oração. Eu fico com a cabeça tão desorganizada por conta daquela bagunça que eu não consigo fazer oração. E aí eu vejo o quanto a organização ela é importante. E ela é importante, né, Joyce? O exterior reflete o seu interior, né? E aí você tem que... mas é difícil. Não, começa a mexer ali fora que vai mexendo aqui dentro, né? Vai organizando. E então, tudo facilita, né? Que a gente tem que superar a preguiça, né, dos filhos, exigir mesmo que arrumem as coisas, arrumem o quarto, arrumem os brinquedos, arrumem os livros. As crianças, elas precisam ter tarefas. É importante para o crescimento delas. Elas vão crescer crianças organizadas. Exatamente. Né? Brincou? Pode brincar, mas juntar os brinquedos, né? Isso vai mexendo com a cabecinha delas, que elas têm direitos, mas elas também têm responsabilidades. Né? Como que é aí na sua casa, Simaia, com relação à organização? Eu sei que você é bem organizada.
Pensei em várias coisas aqui enquanto vocês falavam. Em relação à organização, eu já dei uma pincelada na semana passada, a gente bem organizado aqui em casa mesmo, eu tenho quadro para tudo. Inclusive, ontem, uma amiga minha me contou que comprou um apartamento, aí eu saí com o meu notebook mostrando meu apartamento para ela, né, falando umas coisas, né, de decoração, e aí ela falou assim, mas que lousa é essa? E aqui em casa, cadê? A gente tem lousa para tudo quanto é canto, ó. Até um pedaço de madeira virou lousa. Então, a gente tem, um exemplo, né? A gente tem as tarefas que cada um tem que fazer na arrumação da casa. Então, o dia de um lavar louça, o dia de outro lavar louça, de levar o lixo e tal. E tem um quadro que eu fiz agora, que é o quadro para esfregar na cara mesmo, do que eu fiz. Então, eu coloco lá que eu catei roupa, que eu fiz comida e tudo mais. Porque daí, quando começa aquela discussão que não leva a lugar nenhum, né, gente? Que é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Do que cada um tem que fazer, eu falo, não, mas olha, eu fiz tal coisa, fulano fez tal coisa, porque senão eles não contabilizam. Mas e eu sou organizada com o tempo deles. Como a Joyce falou, tem um de 20, um de 17, uma de 10. E eles também são. E é tão bonito, gente, você ver eles crescendo e tendo uma pitada sua, assim, uma pitada que você considera boa, né? Uma pitada sua, assim, é tão bonito. Eu vejo a minha filha de 10 anos bem organizada, assim, preocupada com as atividades dela, porque quando chega no final do dia, não é para cumprir uma agenda, simplesmente, mas é para que ela tenha uma rotina de estudos, uma rotina de alimentação, uma rotina de saúde, uma rotina de tomar água, né? Se você não coloca, às vezes, no calendário para tomar água, você não toma. Então, eu acho que essas coisas acabam ficando. Então, é uma característica minha que ficou neles, e eu confesso que eu fico bem feliz quando eu vejo. Mas, só retomando um pouco da fala da Joyce aí no começo, né, que ela ficou preocupada com a quantidade de coisas e tudo mais, vocês lembram daquela frase, filho criado? Trabalho dobrado. Trabalho dobrado. Eu sempre pensei assim, né? Quando eles crescerem um pouquinho, que deve ser o que a Joyce pensa, né? A hora que crescer um pouquinho, que não vai mais me dar trabalho para eu dar o prato, né? Eu fazer o prato e entregar, tal. Eu vou ter um pouquinho mais de tempo, eu vou poder me dedicar a outras coisas. E aí a experiência, né, Neia, veio mostrar que realmente o trabalho é dobrado e que a gente tem que vigiar dia e noite. E agora, realmente, eu não faço prato, mas eu tenho que rezar muito mais, né, Neia? Sim, muito. Não é fácil, não. É aquele negócio, né? Enquanto está em casa, né? Eu estava falando das babás, né? A televisão e tal, mas quando eles são pequenininhos, só sai se você deixa, né? E depois cresce. E ainda sobre a desorganização, uma criança que se habitua a manter tudo fora do lugar acaba desorganizando também a sua cabeça, seus planos e sua própria vida. Então, vamos ficar aí com esse alerta da necessidade da ordem para as crianças. Uma outra virtude que é preciso trabalhar para que isso não aconteça, na verdade, é o desejo de aparecer. Então, as crianças, normalmente, elas querem aparecer, né? Elas querem estar, ser evidência, querem ganhar o jogo. Não, na brincadeira sou eu que mando, e tantas outras coisas que a gente sabe. De criança, a gente fica doido da vida, né? Quando a gente quer brincar e os outros falam assim, ai, fulano é café com leite. Pra quê, né? Então, a gente precisa ensinar as crianças a serem humildes, serem discretas, a não desprezar os outros, a não se achar melhor que os amigos, para não contar vantagem do pai, do carro do pai, do passeio que fez, que isso é muito importante, né? Ensinar a criança a humildade.
Também a questão da educação sexual, em que hoje a sociedade está confundindo muito a educação sexual com a liberação sexual. E isso tem atingido muito as nossas crianças, incrível que pareça, né? Está atingindo as nossas crianças, não são nem os adolescentes, está atingindo as nossas crianças. Então, a gente também ter cuidado com o que fala, com o que assiste, com o que faz. Eu não sei se vocês, com crianças pequenas, já viram, a criança está brincando com um brinquedinho, montando, ela está assistindo a televisão e você está falando, a anteninha dela está lá ligada, né? Eu lembro muito bem que a Bruna, pequenininha, ela tinha uns 3 aninhos, ela estava brincando e a televisão ligada, eu lavando louça, né? Aí o Padre Léo falou alguma coisa lá, esse padre é louco, né? Ele falou alguma coisa engraçada, né? Meu, ela estava ali, eu nem imaginei que ela estava ouvindo, né? Prestando atenção, né? Uhum. Mas é isso mesmo, a criança ela já nasce com HD virgem, né? A gente é que tem que ver o que é que vai colocar nesse HD, né? Exatamente. Porque é muito importante, por eles serem, tá com a cabecinha fresca, eles têm uma capacidade, assim, de ver as coisas, de captar muito rápido. E hoje, né, a minha caçula tem 23. Hoje em dia, eu tenho uma neta de 1 ano, misericórdia, é uma coisa muito mais... a geração que está nascendo hoje, né, é muito mais esperta, é muito mais... Você fica bobo de ver a criançada, assim, muito antenada, pega as coisas muito rápido. Então, é muito perigoso para os pais, tem que tomar cuidado, tem que ver direitinho o que é que está chegando até essas crianças, porque é responsabilidade nossa. YouTube, né? A gente sempre fala aqui, YouTube, TV, tantas coisas, a gente precisa prestar muita atenção. E uma coisa que o professor Felipe Aquino fala, é preciso ensinar os jovens que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós. Como São Paulo nos ensina, ele chega a dizer que quem destruir o templo sagrado de Deus, que somos nós, Deus o destruirá. Então, a gente sempre tem que lembrar que nós somos templo do Espírito Santo, que nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos afilhados, quem quer que seja, é templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente permite com que nossos filhos tenham contato, não é? Sim. Um fato, né, que aconteceu conosco uma vez no colégio, né, essa parte, digamos, até já do desenvolvimento sexual mesmo das crianças, né? Então, um coleguinha falou algo para a menina, mas de ciúme, porque o amiguinho dele estava conversando com a menina. Isso, criança de 3º ano. Né? Então, ele ficou com ciúme do amigo dele. Terceiro colegial? Não, terceiro pequenininho, né? Porque o amiguinho dele não foi conversar com ele, estava conversando com a menina. Então, ele foi e falou para a menina, assim, então você está fazendo coisa com ele. Né? Assim, e aí tinha os bonequinhos e tudo, e ele começou a representar, né, ali. Então, foi todo aquele escândalo e tudo, aí chama outro para conversar, ver o que está acontecendo, e depois perguntar para o menino, mas onde você aprendeu isso? Né? Onde você viu isso? Aí ele ficava quieto, ele não falava nada. Aí outro coleguinha dele falou assim, ele aprendeu isso nos vídeos que ele vê no YouTube. Aí já o menininho inocente, né, falou para mim, falou assim, é tal canal do YouTube. Aí eu na frente deles, tirei o celular do bolso, eles ficaram assustados quando eu tirei o celular do bolso. E já procurei o canal do YouTube e já comecei a ver, né, os vídeos. Nisso a coordenadora estava do meu lado, né? E a coordenadora falou, Madre, já não veja isso, por favor. Já não veja isso, por favor. Aí já paramos, né? Já parei de ver e tudo. Eu não acredito que vocês estão vendo isso.
Aí eu disse, sim, mas só que é normal. Eu disse, não, isso não é normal, né? Isso não é normal e nem para a idade de vocês. Então, já conversando com eles, depois foram os pais e tudo, né? Até que o pai do menino mesmo ficou, assim, horrorizado, e o mais é saber que eu tinha visto um dos vídeos, né? Que a coordenadora falou para ele, assim, e até a madre viu o vídeo, né? O pai depois foi me pedir desculpa, né? Foi me pedir perdão por isso, né? E a mãe falava, não, meu filho não faz isso. E o pai olhou para a mãe e falou assim, ele faz. Assim, conhecendo o meu filho, ele faz. Ele é capaz, né, de ter visto e de ter falado. Assim, Irmã, defendendo e o pai falando aquilo que era real, né? Que o menino mesmo tinha falado. Sim, Simaia. É tão interessante, né, irmã? Porque eu não me lembro de nenhuma situação parecida com essa, mas me lembro de várias situações assim com eles, onde eu tinha certeza que eles não tinham feito tal coisa, e a escola estava me contando outra coisa, ou a mãe do amigo me contando outra coisa, porque parece que a gente não conhece. E aí eu imagino como esses pais ficaram, porque eu acho que fica uma grande frustração aí, né? De não ter observado, de não ter acompanhado. A gente não sabe como é que é. Às vezes foi um deslize, né? Algum amiguinho mandou para outro aí um link. Exato. Né? Pode ter sido assim uma bobagem mesmo, né? A gente fica muito preocupado mesmo. Mas o importante de tudo isso eu vou voltar na mesma tecla, é rezar, é pedir para Deus dar muita sabedoria para a gente agir também numa situação dessa, e de repente não criar ali uma outra situação, né, irmã, pior do que essa. Exatamente. Para a criança também. Os pais oram, né, Simaia? E hoje em dia... Orando, já não está fácil, imagina. E a maioria hoje, assim, esquece, né? Não, porque imagina, chegar em casa e brigar com a criança, né? Olha quanta ingenuidade, é muita ingenuidade. Foi como vocês disseram, né? Uma página em branco aí. Exato. E a gente ajudando a contar essa história. E pegando dois ganchos aí, a Simaia falou sobre oração, eu já indico aqui esse livro, Bons Filhos Católicos, Como Criar Bons Filhos Católicos, e aqui fala muito da necessidade da gente rezar, né, orar, para pedir para Deus que o Espírito Santo nos ajude na criação dos nossos filhos, porque, como a gente colocou aqui no início, é muito difícil, a gente normalmente não sabe o que fazer, como lidar com as situações. E um segundo ponto, só dar um alerta para os pais, se ainda não estão atentos a isso, mas existe um dossiê sobre, eu não vou falar o nome exatamente, mas vou dar só um dossiê sobre F alguma coisa Neto. Procure sobre o dossiê sobre F Neto. E assista ele inteirinho. Até me arrepiei. Assista ele inteirinho, para vocês saberem o que tem no YouTube para as nossas crianças e adolescentes. Olha, eu evitei falar desse fulano, nossa, que dá de verdade, infelizmente, é algo horrível, mas procurem lá. Para saber o que é que pode estar chegando até os seus filhos. Exatamente. Né? Irmãos, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos com continuidade do nosso programa Chuva de Rosas. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Passarei meu céu fazendo o bem sobre a terra. Você está ouvindo o programa Chuva de Rosas. Daqui a pouquinho a gente volta. Clube do Anúncio. A comunidade Frater Querigma é um projeto do coração de Deus para os dias de hoje. E você é fundamental para a realização dessa graça. Clube do Anúncio. Convidamos você a contribuir com essa obra de evangelização para a construção de um mundo mais fraterno. Banco Bradesco, agência 2271, dígito 3, conta corrente 20.200, dígito 2. Associação São Gabriel Arcano. Clube do Anúncio.
Pelo sim de Maria, a salvação entrou no mundo, eu anunciarei Jesus. Nesse tempo de pandemia, a Frater Querigma lança seu novo e essencial produto: Máscaras Frater Querigma. Proteger você e quem você ama com um profundo amor e respeito à pessoa humana. Temos nas cores branca e preta. E também da Anunciação do Senhor, nossa devoção e missão de anúncio. Máscaras Frater Querigma. Você se protege e ainda contribui para essa obra de evangelização. Você pode pedir a sua máscara pelo WhatsApp 011 97 105 2726 011 97 105 2726 ou pelo celular. Entre em contato conosco e peça já a sua. Porque todo aquele que contribui com uma obra de evangelização também se faz evangelizador. Máscaras Frater Querigma. Mesmo sendo um passarinho, Senhor, tenho coração de águia e desejo voar até vós. Estamos de volta. Programa Chuva de Rosas. Um programa dedicado a você, mulher. Um programa dedicado à sua família. E hoje com um tema muito importante: educar as crianças pelas virtudes. O que a gente pode fazer para ajudar as crianças a cada dia mais estarem na presença do Senhor, para cada dia mais serem homens e mulheres de bem, como o Senhor deseja, como o Senhor nos confiou essas crianças. Né? Isso aí. Eu quero também dar uma dica aqui. Hoje eu trouxe vários livros. Ela trouxe toda a biblioteca dela, que eu já falei que eu preciso ir na casa dela para ver essa biblioteca. Esses livros aqui, gente, são ótimos. São livros das virtudes. Está de ponta cabeça. Aqui tá de ponta cabeça, mas aqui não. Eu acho que coloquei errado. Tá legal. Mas são os livros das virtudes. O que são esses livros aqui? É uma coletânea de vários contos sobre virtudes. Então, deixa eu pegar até um exemplo aqui para vocês do livro vermelho. Então, assim, tem várias historinhas para vocês lerem para os seus filhos, ou então para os seus filhos lerem sozinhos. Então, eu vou pegar emprestado esse. Pode pegar emprestado, Simaia. Então, esse livro vermelho, por exemplo, olha os capítulos que nós temos. Então, tem capítulo só sobre disciplina. Então, várias historinhas de disciplina. Compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade e fé. Então, o que eu faço? À noite, na hora que eu vou ler para as minhas filhas, eu pego esse livro e leio as histórias para elas. A Mariana tem 6 anos. Algumas histórias aqui são difíceis para ela, mas eu vou vendo o que dá para ela entender, sabe? Se aquilo está muito difícil, eu pulo para a próxima. Mas eu sei que na vida dela... né? Exatamente, eu estou semeando, e que na vida dela ela também pode procurar esse livro para poder entender algumas coisas. Tem até Shakespeare aqui. Tem até uma peça que eu já interpretei aqui de Macbeth. Bem legal o texto. Então, é um livro muito, muito, muito... É uma coletânea, na verdade, muito, muito, muito legal. Ela não é barata, mas eu comprei numa promoção. Então, esperem, quando vocês verem que tem uma promoção desses livros das virtudes, vale a pena ter. Deixa eu só falar aqui, a Sandrinha postou aqui que
O tema é para homens também. Por isso que eu falei, um programa dedicado a você, mulher, um programa dedicado à sua família. Homens e mulheres educando crianças para Deus. E estão aqui, né, também o Sandrinho, tá a Andréia, o Gerson, o Gustavo, tá também a Carol. A Carol. A Carol sempre está com a gente, né? A Carol está com a bebê pequenininha, mas Carol linda. Vai aí aproveitando, né, pegando os exemplos para ir educando assim, né, a tua bebê. A felicidade dessas crianças, né, nascerem em lares constituídos por Deus, né? Nossa, nem diga. Nossa, é outro mundo, né? E pegando o da Neia também, ó. Acabou de aparecer aqui, ó. Sou fã. O Diego Passo. Quem é, né? É o Diego daquele irmão da gente. Olha, até vocês viram? Nossa, vocês viram que esse morenão. Ele é noivo, não é, Neia? Ele é noivo. Vai casar, já. Vai casar. Só falar, né, que é moreno alto e né? É brincadeira, né? Ô, irmã, você viu que a André escreveu? Que interessante. Ah, sim. Que não basta rezar, né, por nossos filhos, e sim que nos esforcemos para que eles rezem também, né, com os pais. E é muito difícil, né? É bem difícil, as orações, né? O terço é repetitivo, as crianças não têm paciência. É bem difícil mesmo. Se puder dar uma dica para quem está nos assistindo, nos ouvindo, eu diria para ir pelas coisas fáceis e para você poder não ficar desestimulada, né? Hoje eu assisti para me preparar para o programa, assisti um vídeo de um pregador católico que falava para levar as crianças para a igreja, para não desanimar, para não dar celular para eles aprenderem mesmo a participar da missa. Quem é pai sabe que não é fácil, a gente só fica correndo atrás deles, eles querem ir no banheiro toda hora, água toda hora, mas eu concordo com esse pregador, né? Já passei por isso, eu concordo com esse pregador que realmente, se você não leva, não tem como depois você tentar ensinar o que é aquilo, né? Como é que você resgata depois um adolescente para Deus, se você nunca levou criança, né? Então, é isso, né? É todo dia, viu, gente? Não é fácil, não vou dizer que aqui em casa a gente reza um terço, se eu chamar agora todo mundo rezar comigo, porque pode ser que eu não consiga rezar antes de uma refeição, em ocasiões especiais. Eu lembrei de uma coisa agora engraçada, a gente foi na missa no Natal, no dia 25, lá no interior, e o padre, ele é indiano, e aí, além do sotaque, ele lê a homilia, porque eu acho que ele não se sente ainda à vontade de falar. E aí ele lê, acho que ele lê aquela parte de trás do folhetinho, sabe? Aí a missa demorou 1 hora. Eles viraram para mim e falaram, você viu? É capaz de ter uma missa em 1 hora, eu não sei por que os padres demoram tanto lá em Osasco. Padre Romildo. Mas estamos tentando, né, Neia? Padre Romildo sempre fala, quando tem uma criança muito agitadinha lá na igreja, ele sempre fala, deixa quieto, deixa correr pela igreja, melhor correr aqui do que correr mais tarde da polícia. Ele sempre fala isso. Nossa, pegou pesado. Ele fala, não, prefiro que corra aqui, fique aqui, porque alguma coisa está entrando na cabecinha deles. Pode deixar, que foi o que eu falei, né? O HD virgem lá, né? Eles estão ali brincando. É lógico, conforme a idade da criança, você vai conversando e vai falando, escuta, vamos lá, fica quietinho, ouve o que o padre está falando, vamos rezar, vamos agradecer pela saúde da vovó, da mamãe, dos irmãozinhos e tal, e aí depois você vai brincar.
Porque, às vezes, a criança está com o brinquedinho, o outro lá está quietinho no banco de trás, mas chama a atenção da outra criança. Mas a criança, se você só consegue levar seu filho na missa com um brinquedo, leve. É melhor levar. E prefira brinquedos que não façam tanto barulho, né? Que aí não vai atrapalhar tanto. Esse livro aqui, ele dá boas dicas de como educar os filhos para Deus. Eu vou devorar esse livro, eu coloquei como meta. Não devora não, para depois você emprestar ele para mim. Eu coloquei como meta lê-lo todos os dias, e ler não só uma vez, várias vezes, para eu poder conseguir absorver, porque eu acho muito difícil educar para Deus. Parece que não entra, mas aqui ele dá boas dicas, então fica aí a recomendação, como criar bons filhos católicos. Lá em casa, eu vi o seguinte com a minha filha mais velha, sempre que eu chamo ela para rezar, ela não quer, de jeito nenhum. E aí eu tenho que ficar forçando tal, e nunca foi bom, assim, esse forçar a rezar. E aí eu pedindo para Deus, para me iluminar tal, Deus fez eu virar uma chavinha assim, né? Não é isso que você tem que fazer, você não tem que forçar ela a rezar. 8h47. Que é isso? Vocês estão ouvindo alguma coisa aí? Pronto. Parou? Então, o que veio, né, de iluminação do Espírito Santo? Que eu preciso rezar para ela. Então, agora, assim, eu faço meu momento de oração, aí quando eu estou em oração, eu falo, filhas, vem aqui agora que a mamãe vai rezar por vocês. Aí eu chamo as duas, aí eu rezo para as duas. Boa ideia. Eu não convido, não falo assim, Mariana, agora você reza tal coisa, agora você... Não, era isso que eu fazia antes. Agora eu chamo elas para oração e rezo para elas. Sim, eu já estou ensinando a Mariana orações e peço para ela recitar essas orações. Isso eu ainda faço. Mas ficou mais fácil quando eu faço assim. Quer dizer, agora que eu faço assim. De novo, Renato. Então, quando eu chamo-as para eu rezar por elas, e não para elas rezarem, né, obrigatoriamente. Pela humanidade, né? Vamos rezar pela humanidade. Pela paz no mundo. Aí ninguém vê. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? Hoje, coincidentemente, eu liguei para uma amiga minha e estávamos conversando, né, aniversário dessa amiga, então liguei para ela. Aí nós estávamos conversando sobre o filho dela. O filho dela está com 20 e pouquinho também, né? Só que ele foi um menino que sempre foi educado dentro da igreja. Ela catequista e tudo, e ele, em tudo que havia na igreja que ela e o marido ia, ele estava, um menino muito inteligente, sempre muito dedicado ali. Aí, já o menino terminou a faculdade, como que a cabeça virou, né, amizades e tudo, e ele parou, né, com tudo da igreja, aquelas ideias de que Deus, né, Deus não existe, tudo aquilo. Caiu numa depressão muito forte, o menino, tudo mais. E agora está se recuperando, né? Está noivo, é a moça muito católica, lá do Belém do Pará, Nossa Senhora de Nazaré. Olha que demais. Né, a menina. Então, a menina, de pouquinho em pouquinho, ela está conseguindo, né? Que ele volte para a igreja e tudo. Tanto que eles vão se casar, e ele fez questão de se casar na igreja. Né? E ele falava, nós vamos casar na igreja porque foi o semeado, né? O que sempre aprendi, né? Então, justamente isso que nós falávamos, né? Graças a Deus, Deus sempre está aí, ele nunca deixa de agir, né, na pessoa. Mesmo ele passando por essas dificuldades, por essas dúvidas, podemos dizer, Deus estava ali. E agora está suscitando isso, né? Dele falava assim, não, nós vamos casar na igreja. Né? Então, a gente até falei para ela, nossa, fico muito feliz, né, de saber que ele está de pouquinho em pouquinho voltando. Ela falou, sim, só que eu não estou pressionando, ele vai indo de pouquinho em pouquinho, já fizeram o cursinho do casamento, ficaram muito felizes. Ai, graças a Deus, né? Então, é isso que vocês falavam, né? Desde pequenininho, os pais sempre educaram na fé, sempre educaram nesse amor de Deus, né? Apesar de, num determinado momento da vida dele, ele ter
deixado isso, né? Deus nunca o deixou. E sabe o que acontece, irmã, que a gente tem visto muito? Os pais hoje falam assim, não, eu não vou educar na fé, eu não vou levar para a igreja, porque lá na frente ele vai escolher o que é melhor para ele. Eu já ouvi isso de um amigo. Isso é o que mais nós escutamos hoje. O padre lá, o padre Marcelo da nossa comunidade, fala isso também, que é terrível isso, quer dizer que ele já falou isso 2 vezes, que o demônio entrou no coração, né? Porque quem está falando isso, o demônio entrou no coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado em postergar essa introdução dos nossos filhos à religião. Então a gente tem que ensinar, né, os valores, exatamente. A gente vê muitas crianças que falam inglês, que tem um estudo, né? Os pais investem naquele estudo, mas as crianças não respeitam os pais, as crianças não cumprimentam as pessoas, vivem lá naquele mundinho, né? Não é isso que Deus quer. Quer crianças inteligentes, quer crianças bem resolvidas, mas com as virtudes, né? Que é o respeito, aprender estava lá no livro do Felipe Aquino, né? As frasezinhas, né? Lavou, limpa, fechou, abre. Essas coisas são básicas, a gente não precisava nem estar falando isso, né? Porque são para o bem dos nossos filhos, não são para nós. Né? E a gente tem que lembrar sempre, né? Pegando isso que a Neia falou sobre educar demais educar. É bom que nossos filhos saibam inglês, é bom que nossos filhos saibam vários instrumentos musicais, saibam várias coisas, sejam inteligentíssimos, mas nós temos que lembrar todos os dias que nós criamos nossos filhos para o céu. Isso tem que estar muito, muito, muito latente na nossa cabeça. Nós criamos os nossos filhos para o céu, então, o primeiro lugar é Deus. As outras coisas vêm para crescer. Que agrada a Deus, né? O Sandrinho colocou aqui uma observação, uma mensagem. Eu apresento para o meu filho João a devoção do Menino Jesus. Menino Jesus é um amiguinho sem deixar de ser Deus. Inclusive, Sandrinho, eu tenho em casa aí um livro das histórias do Menino Jesus. É bem bonitinho. Eu não lembro agora o nome do livro, mas fala da infância, é uma infância criada, né, na visão do autor, das histórias do Menino Jesus, é uma graça. Então, apresenta para a criança Jesus menino. É muito legal. E ele acrescenta aqui, né, Jesus foi uma criancinha não por acaso. Pois é, né? Que demais. E interessante esse tema que ele entra, né, que o Sandrinho está colocando, porque não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a carta do Papa Francisco sobre a instituição do ano de São José. Não li ainda, irmã. Né? Se vocês Nós tiverem vamos falar sobre São José, hein, gente, mais para frente. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Né? Não está uma carta comprida, está um documento muito rico, realmente, né? E aí vai falando de São José na vida de Jesus e de Maria. Que lindo. Né? Esse acompanhar verdadeiramente de São José como pai, né? Como pai. Né? Ele pai de Jesus e aquele que acompanhou a Maria em todas as dificuldades e necessidades, né? Que houveram nessa época. Né? Então, o Papa ele vai colocando, né? Desde o momento em que dos sonhos de São José, né, que Deus se apresenta ali para ele através dos anjos nos sonhos, onde São José entende, né, essa virtude, essa grande responsabilidade de ser pai, de educar a Jesus, né, educar o Filho de Deus, imagina. Nossa Senhora. A missão de São José. Impossível, né? Missão impossível. Tá vendo, Sandrinho? Assim, vocês pais têm essa missão, né? Ter a São José como exemplo. Inclusive, leia essa carta para você ver, onde ele vai falando justamente sobre isso, né? Sobre o acompanhamento de São José, tudo que ele fez pelo filho, a educação que ele deu a Jesus, né? Que muito de Jesus, né? Que nós conhecemos no Evangelho. Então, ele tem muito de São José. Né? O Renato colocou aqui
um diálogo da filha dele, a Larissa. A Larissa está com quantos anos? 8? 9? A Larissa está com 9 anos. Olha só, gente, que maravilha. Ele colocou aqui 8 anos. A Larissa tem uma amiga evangélica. E olha só, a amiga dela disse assim: você é católica, né? A Larissa: sim, somos. Vocês acreditam na mãe dele, né? Nós não, a Larissa. Nós acreditamos na família toda. Excelente. Amiga, na família toda? No pai também? Sim. Que legal, então vamos brincar. Gente, é por isso que a gente precisa educar os nossos filhos. Olha que maravilha. Eu estou imaginando as crianças aí conversando. Renato falou que chorou. Chorou quando a Larissa falou isso. Você presenciou? A Patrícia família presenciou. toda. Que demais. Ai, que engraçado. Ô, gente, eu estava pensando numa coisa agora, já quase encerrando, né? Eu não estou aí para ver os papeizinhos do Renato. Ele ainda não mostrou o papel. Ainda não? Ainda não. Eu estava pensando nos exemplos. Aí, se a gente grita, os filhos gritam. Se a gente xinga, os filhos xingam. Se a gente reza, os filhos rezam. Se a gente toma líquido na hora da refeição, os filhos vão tomar. Então, eu fiquei pensando nesses exemplos todos que a gente dá, pensando mesmo em criar para a virtude. Então, a Joyce falava da organização. Eu também fiquei muito preocupada em colocar os meus filhos no esporte. Então, desde cedo, eles aprenderam a nadar, tinha escolinha de futebol, a ter horário para estudar, e eles viam que eu também tinha tudo isso, né? E a gente vê as coisas dos nossos filhos para o bem e, infelizmente, para o mal também, né? As coisas que a gente faz de errado, quando você nota, né, que você nota neles, né, alguma coisa que você faz, né, com o rosto, uma careta, é muito interessante isso também. Então, a gente reza, a gente tenta, a gente fala, a gente chora, a gente grita, e no outro dia a gente faz tudo de novo, né? É assim que a gente cria os filhos para Deus. No outro dia, tudo de novo. Dá vontade de desistir todo dia, e no outro dia a gente acorda com força de novo, né? Porque é com a gente, não adianta olhar para ver quem está vindo para ajudar. Não está vindo ninguém para ajudar, viu, gente? É a gente. E lembrando a Simaia falando sobre as atividades que ela oferece para os filhos, a nossa mãe, ela sempre deu muitas atividades para a gente. Hoje eu acho que não tem, mas a gente fazia pintura em tecido, pintura em gesso, enfim, nossa mãe colocava a gente para fazer milhares de coisas, indo naquilo que eu até anotei aqui, mas não estou lembrando quem que já falou, acho que é São Bento, não lembro, enfim, se eu estiver falando besteira, depois vocês me corrigem. Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então a gente precisa também colocar nossos filhos, encher nossos filhos de muitas coisas para fazerem, mas coisas boas para. Não é aquele negócio, né? Deixar eles controlarem o que eles têm acesso. Rotina, né? Rotinas de coisas de bem, né? Esporte é muito bom, porque eles vão aprender a competitividade, e vão também aprender que o mundo não gira em torno deles. Respeitar eles vão horários, aprender, respeitar as regrinhas, né? Vai ser bom para eles. Mas quando você deixa seu filho pensando que ele está seguro dentro de casa, deixa ele acessando qualquer coisa. Eu estava vendo, né? Antigamente, lá nos anos 60, as casas, né, era uma televisão na sala. Então, a família se sentava, combinava que ia assistir, todo mundo assistia a mesma coisa. Hoje em dia, não, cada um tem o seu acesso às mídias sociais, né, nos seus quartos, e aí muita gente não sabe o que os filhos estão acessando, né? E aí vem o perigo das contaminações todas. Joyce, você estava falando, né, de rezar com as meninas e tal. Uma coisa que eu aprendi e tenho feito bastante, rezar para o meu anjo da guarda e falar com o anjo da guarda dela. Uhum. É muito importante, e como ajuda. Tá?
rezar e pedir para que o anjo da guarda dela vá conversando com ela, para que ela vá aceitando. Eu lembro quando a gente começou a rezar o terço em casa, aí a minha irmã, muito beata, Graças a Deus. graças a Deus, mas era chatinho, sabe, o terço dela. Por quê? Eu lembro na jaculatória, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Guadalupe, Nossa Senhora da... Aí, chegou um dia que os meninos falaram assim, mãe, já deu salve para todos os santos. Para, né, de falar um por um, porque ela rezava para tudo quanto era santo, e depois todos os santos, rogai por nós. Gente, não dá. Já acabou, né? Então, mãe, já deu salve para tudo quanto é santo. Então, que a gente faça, cada vez mais eles sintam essa vontade. Cada Ave Maria, falar para a criança que cada Ave Maria é uma rosa para Nossa Senhora, né? Então, a Mãe do Céu, ela cuida tanto da gente, ela passa na frente de tantas necessidades, vamos dar uma rosinha para ela, e aí vai indo aos pouquinhos, vocês vão semeando cada vez mais. Eu tenho uma coisa para falar, que eu lembrei agora. Um dia a Mariana estava tomando banho, e ela estava com soluço. Isso ela me contando depois, que ela estava tomando banho sozinha. Ela estava com soluço. Aí ela pediu para Jesus para que parasse o soluço dela. E parou. Aí ela veio toda feliz. Eu contei isso, né? Ela veio toda feliz. Falou, mãe, você não vai acreditar. Eu estava com soluço, eu pedi para Jesus e parou. Gente, eu achei aquilo o máximo. Como Jesus foi ótimo para ela, porque uma coisa tão simples, que não precisava, Jesus não precisava intervir naquilo, mas ele interviu para mostrar para ela que sim, o amor dele ele tem ela. poder, e sim, ele está presente, e sim, ela pode contar com ele, e ela conta com ele sempre. Que bom. Gracinha. Que lindo. Graças a Deus. O professor Felipe de Aquino, eu sempre falo Felipe de Aquino, mas não é de Aquino, né? É Felipe Aquino. Ele colocou vários pontos aqui para a gente refletir, mas nosso tempo já está acabando. Mas tem muita coisa no YouTube dele, tá? É verdade, depois procurem lá. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui para vocês, talvez para a gente fechar, se vocês quiserem fechar, ou quiserem colocar outro ponto, enfim, para a gente ter um lar alegre. Como é importante nós termos alegria na nossa casa, para que nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos afilhados, quem quer que seja, se sintam bem conosco, se sintam bem no nosso lar. Então, que a gente tenha esse lar alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. 1 Tessalonicenses 5,16. Amém. Amém. É isso mesmo, que a gente possa se alegrar e transmitir essa alegria de servir ao Senhor para os nossos filhos, para que eles tenham essa vontade, né? De se achegar a Deus, de ser agradáveis a Deus. A gente vai vencer. Vamos continuar firmes e fortes, que a gente vai vencer. Né? Amém. Vamos fazer a oração de Santa Teresinha para Vamos lá. encerrar? Vamos. Antes aqui o Sandrinho falou que ele também é teu fã, viu, né? Ai, irmão. Eu preciso conhecer Sandrinho, Diego. Você não conhece, irmã? Eu acho que eu não conheço, não. Pelas fotos, não. Vem pra Frater, irmã. Vem pra Frater. A Simaia voltou para a Frater, aí, Graças irmã. a Deus. Eu falei para ela que ela ia voltar. Aí, ó, a Simaia. Profetizou mesmo. Eu liguei para ela no dia, avisei, né? Sim, legal. Sim, me avisou. Mas eu já tinha falado para ela. Que Já joia. ia Foi muito feliz. feliz. Hoje é dia 9. E a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, Renato, eu vou fazer a da novena, tá? Tá. A novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, você pode fazer a qualquer tempo, mas os devotos de Santa Teresinha, eles fazem do dia 9 ao dia 17, tá bom? Hoje é dia 9. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecesses a alma de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus. Durante os 24 anos que passou na terra,
e pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço, que, se for conforme a vossa santíssima vontade e para a salvação da minha alma, faça com que os nossos filhos, que a gente consiga, Santa Teresinha, interceda por nós, para que a gente possa criar os nossos filhos para o céu. Santa Teresinha, ajudai minha fé e minha esperança, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça solicitada. Essa é a oração da novena de Santa Teresinha. Depois a gente reza 24 vezes, que foi os anos de Santa Teresinha, quanto tempo ela ficou na Terra, o glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. Pai nosso, uma Ave Maria. Essa é a novena de Santa Teresinha, você pode encontrar na internet, se quiser pode mandar mensagem para a gente, nós nem falamos o WhatsApp, né, Joyce? No nosso WhatsApp, que é o 011 97105 2726, 011 97105 2726. Manda mensagem lá, quero a novena de Santa Teresinha, que a gente manda para vocês, tá bom? Eu vou me despedindo. Não, primeiro a Simaia, né, Renato? Isso, Simaia. Tchau, gente. Terça-feira que vem a gente vai pular carnaval juntos aqui, hein? No nosso programa, hein? Pará. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma boa semana e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Até mais. Pessoal, até mais, até terça, se Deus quiser. Em pleno carnaval, a gente vai estar aqui orando, vamos estar juntos. Que Deus abençoe todo mundo. Diego, sou missionária de Jesus sacerdote, mas com o coração para apoiar cada dia vocês. Deus abençoe. Nós queremos agradecer o pessoal que está aqui, o pessoal que está em casa, compartilhando. E uma coisa que nós não falamos, nós temos o canal do YouTube. Mas para que o YouTube entenda que a gente está promovendo conteúdos bons, a gente precisa que você vá lá e compartilhe. Nós contamos com você, com a sua audiência. Amém? Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Subir até os céus, são os teus braços, oh Jesus.